Olá, irmãos, graça, paz, misericórdia da parte de Deus e do seu Filho Jesus Cristo reine em nossos corações. Que Ele nos ilumine com a compreensão da sua palavra nesse dia. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero em mais uma oportunidade compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. O tema da nossa meditação hoje é o Salmo 32. Abra sua Bíblia no Salmo 32, Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegre cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob a minha vista te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. O tema do Salmo 32 é o perdão. Davi mostra que enquanto ele se calou, enquanto ele ocultou o seu pecado, houve sofrimento em sua vida. O contexto desse salmo provavelmente é o pecado de Davi com Batseba. É o seu adultério e a morte de Urias que ele tentou de todas as formas ocultar. Ele começa o salmo dizendo, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Porque ele mostra que enquanto ele se calou, os seus ossos envelheceram, pelo constante gemido todos os dias, porque a mão de Deus pesava sobre ele. Provérbios 28:13 nos diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ninguém pode atingir um nível de espiritualidade, desejar ser cristão, sem praticar na sua vida o ato do arrependimento e da conversão, o ato da confissão de pecados por meio da oração, por meio da contrição espiritual. Todos nós cometemos erros, todos nós cometemos equívocos, por isso precisamos estar sempre confessando diante de Deus. A confissão é o primeiro passo para a mudança. A confissão é o primeiro passo para o arrependimento, porque ao confessar, você concorda com Deus de que sua prática está errada, de que você fez algo que está equivocado, e a partir daí você deve lutar para abandonar o seu pecado. Davi mostra que está vivendo uma vida oculta, de pecados ocultos, uma vida dupla, vai trazer para você muito sofrimento espiritual. Vai trazer para você muita angústia, porque Deus não se deixa zombar, Ele não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem pratica, isso ele colherá. Ele mostra que a mão de Deus pesava sobre Davi. Há muita gente em nosso meio vivendo vidas ocultas, vivendo uma vida encoberta por máscaras sociais e com essa atitude achando que vai conduzir eternamente a sua vida nesse passo, sem saber que a mão de Deus pesará sobre todo aquele que pratica o pecado. Não é à toa que a Bíblia diz que aqueles que se prostituem, Deus os julgará. É Deus quem julga nosso pecado. É com Ele que nós precisamos lidar quando pecamos e quando falhamos. Por isso que ele diz, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, a sequidão do verão, a secura do verão. Não havia vigor, não havia força, não havia vitalidade. A alegria da salvação tinha sido retirada, porque ninguém vivencia a alegria da salvação estando em pecado, vivendo na prática do pecado, vivendo uma vida oculta, vivendo uma vida escravizada pelo pecado. Nós precisamos lembrar do alerta de Pedro.
daquilo que você é vencido, do tal você se torna escravo. Se você permite que hábitos pecaminosos façam parte da sua agenda, você será escravo desse pecado. E aí, a partir do verso 5, ele diz: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Ele mostra a felicidade da confissão, do arrependimento, de como Deus está disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente, de como o nosso Deus tem junto a si graça e misericórdia para com aqueles que estão errados. Daniel 9:9 nos diz: Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Que maravilha de texto! É essa a realidade. Deus é um Deus disposto a perdoar. Deus é um Deus disposto a agir com misericórdia, desde que haja de nossa parte arrependimento, conversão, mudança de direção, mudança de mente. Logo após a conversão, o texto nos fala, o Senhor dizendo: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob a minha vista te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freio e cabresto são dominados, de outra forma não te obedecem. Não seja como a mula, cujo freio é na boca. Pelo contrário, seja obediente a Deus, não seja como uma fera que precisa de domínio, não seja teimoso como animais que precisam desse tipo de utensílio para ser guiado. Pelo contrário, se conduza pela palavra de Deus, dê ouvidos à voz de Deus. O versículo 10 diz: Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Essa é a vida do ímpio. Ao contrário do que nós imaginamos, a vida do ímpio não é só ostentação, riqueza, prazer. Pelo contrário, há sofrimento. Os ímpios lançam de si lama e lodo, são como o mar bravo. Eles não têm paz. É assim que o profeta Isaías nos fala. Mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. A misericórdia do Senhor nos assistirá. Por isso que o texto de Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é compassivo para com aqueles que confessam seus pecados e se arrependem. Se você nesse dia está vivendo uma vida escravizada pelo pecado, clame a misericórdia de Deus, peça o perdão de Deus na sua vida, mude de direção, aproveite desse texto para mudar a sua vida a partir de hoje, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de toda iniquidade e há poder no seu nome para nos libertar de qualquer escravidão de pecado. Que Deus nos abençoe no santo nome de Jesus.